Boa noite. Glória a Deus. Quem está feliz de mais um dia, a gente poder estar junto para adorar, para buscar o Senhor, para ouvir o direcionamento dEle para cada um de nós. Que a gente possa estar juntos espiritualmente, que você que está aqui não esteja só de corpo presente aí na sua casa e aqui com a gente, que você realmente esteja no culto. Não converse agora, por favor, se concentre naquilo que Jesus quer, na palavra dele para cada um de nós. Vamos ficar atentos para que a gente receba como igreja juntos aquilo que Deus quer entregar para cada um de nós, que com certeza é muito especial. Mas como tudo que Deus faz, só depende de cada um de nós para receber, para viver, para aproveitar e para fazer jus àquilo que Deus nos dá. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Senhor Jesus, muito obrigado pela chance de cada um de nós estarmos aqui com os nossos irmãos. Muito obrigado, Jesus, porque nós ainda podemos te adorar, porque nós ainda, Jesus, podemos te amar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque nós ainda tivemos o que comer, porque nós ainda temos esse tempo, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, porque independente do que aconteça, independente, Jesus, de como as coisas vão, como as coisas estão, como as coisas vão ficar, o Senhor sempre é soberano, o Senhor sempre é Jesus e sempre está no controle e sempre vai ser, Senhor, o nosso foco. Que no nome do Senhor a gente possa aproveitar, a gente possa entender, a gente possa trazer esse entendimento para o nosso coração. Que no nome do Senhor Jesus, nossos corações possam estar sensíveis o suficiente para te perceber, para te adorar, Jesus, e para te receber nas nossas casas. Então continue com seus olhos fechados, vamos juntos adorar ao Senhor através dessa canção, vamos juntos buscar Jesus no mesmo espírito, na mesma fome, no mesmo anseio, na mesma vontade. Sobre a nossa nação, Senhor. Toma o teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, único que é digno. Toma o teu lugar, grande Rei dos Reis, reina sobre nós. Tua é a glória, o reino é sempre teu. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, ó Cristo, Filho do Deus vivo, único que é digno. Toma o teu lugar, grande Rei dos Reis, reina sobre nós. Tua é a glória e o reino é sempre teu. O domínio está em suas mãos, tua vontade prevalecerá. Teu poder jamais terá fim, porque o Pai te deu o nome sobre todos. O domínio está em suas mãos, tua vontade prevalecerá. Teu poder jamais terá fim, porque o Pai te deu um nome sobre todos. E juntos como igreja nós clamamos, vem queimar de novo nossos corações. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. O Espírito e a noiva clamam bem. Aviva-nos, aviva-nos no
noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos, o Espírito e a noiva clamam vem. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez, Deus. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente, nos arrepender outra vez, nos aceite só mais uma vez. Deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez, deixa a glória descer, deixa a glória descer outra vez. Levanta sua voz ao Senhor. Deixa a glória, deixa a glória descer, deixa a glória. Diga isso, fale, vamos adorar Jesus. Cante a sua canção. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. O Espírito e a noiva clamam vem. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Aviva-nos, aviva-nos. O Espírito e a noiva clamam vem. Queremos queimar outra vez, queremos viver novamente. Nos aceite só mais uma vez. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos aceite só mais uma vez. Queremos queimar outra vez. Queremos viver novamente. Nos arrepender outra vez. Nos aceite só mais uma vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória descer. Deixa a glória descer outra vez. Deixa a glória. Aleluia, glória a Deus. Aí na sua casa, abra os seus olhos. Que hoje seja um dia de decisão para cada um de nós. Que a gente possa realmente decidir nos arrepender. Que a gente possa realmente decidir
com que a glória de Deus desça sobre nós, desça sobre a nossa casa e desça sobre a nossa família. Vamos receber com muita alegria o presbítero Mateus, que vai dar a palavra de hoje para a gente. E aí, pessoal, boa noite, graça e paz a todos. Muito feliz de estar aqui pela primeira vez pelo Zoom. Dizer a todos que eu estou com muita saudade. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, pela confiança deles, por estar com essa oportunidade de trazer a palavra hoje. Um beijo para a senhora pastorinha, para o pastorzão. Amo muito vocês, viu? Nos cultos de domingo nós temos falado sobre coisas sobrenaturais que Deus tem falado nos nossos corações, né? Sobre a família, sobre influência geracional e como isso tem mudado a nossa vida, como isso tem mudado a minha vida, né? Como não esquecer da palavra de Jefté, tanto a pastorinha, se eu não me engano, o pastorzão também falou sobre o egocentrismo de Jefté, que ele não pensou na sua família, ele pensou só nele mesmo. Na semana passada nós aprendemos que a nossa alma tem fortaleza e que nós precisamos deixar, né, os espias entrar, dormir na nossa casa, e nós precisamos deixar com que o Espírito Santo haja na nossa vida, né, para que haja transformação em nós. E hoje, quando eu recebi o convite da pastorinha para estar trazendo a palavra, eu já tinha uma palavra que surgiu quando a Gra estava fazendo o planejamento do Peniel sobre as forjas de José. José é um cara sobrenatural que vai nos ensinar muitas lições, muitas coisas. E Deus foi falando comigo através da vida de José e ligando com o escuto tudo que nós temos aprendido. Amém, pessoal? É muito difícil pregar assim, né, sem ver as pessoas. Muita saudade dos cultos presencial, né? Então, vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis 45. Ver o que Deus tem para falar conosco essa noite. Comigo, principalmente. Ok? Diz assim a palavra de Deus. Gênesis do 45, do 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: Fazei sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele. Enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos, e ele chorou em alta voz, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse aos seus irmãos: Eu sou José, acaso ainda vive o meu pai? E os seus irmãos não puderam lhe responder, pois eles estavam conturbados com sua presença. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmo, por teres me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós, para preservar a vida. Vou repetir essa frase aqui. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Pois por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Eu vejo uma maturidade muito grande na vida de José quando ele fala essas palavras para seus irmãos.
porque os seus próprios irmãos, quando ele fala que ele era José, vão se julgar a si mesmo. Poxa, eu estou diante do governador do Egito, do cara que eu vendi como escravo. Mas para José chegar a essa maturidade, ele teve que passar por vários processos na sua vida, né? Que talvez nem ele mesmo queria. Processos que levaram ele a virar um escravo, por exemplo. Eu quero começar hoje com uma pergunta, né? José, ele tinha um propósito, único propósito. E qual era o propósito de José? Salvar a sua família. O que você seria capaz de fazer para salvar a sua família? Você já parou para pensar nisso? José, ele tinha um propósito, salvar a sua família. Por isso que José desceu para o Egito, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Vai salvar a sua família e salvar a semente do Messias. Que grande propósito, hein? E mesmo sem entender, e mesmo sem saber por que José sofreu tanto na vida, ele vai viver tudo o que Deus tinha sonhado e planejado na vida dele. Vamos ver os processos da vida de José? Lá em Gênesis 37, 12, eu queria ler uma palavra bem simples, mas espero que Deus possa falar ao seu coração essa noite. Gênesis 37, 12 e 14. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: teus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Vem, e eu te enviarei a eles. E ele disse: eis aqui eu estou. E ele disse: vai, rogo-te, vê se vão bem os seus irmãos, e bem com os rebanhos, e trazem-me a palavra novamente. Assim, Jacó me enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Jacó, ele tinha muita confiança no seu filho José. Ele gostava muito, era o filho que ele mais amava, né? E tem uma época que seus irmãos estão apacentando, né, o rebanho, e Jacó pede para José ver como é que estão os seus irmãos. Mal sabia Jacó que era a última vez, né, antes de José ser vendido como escravo, era a última vez que Jacó estava falando com José, né? Depois os anos iam se passar e ele ia ter esse reencontro de novo. José era um jovem muito obediente, cheio de princípios, e ele obedece ao pai. E por essa obediência ao seu pai, o propósito de José vai se cumprir na vida dele, por ele estar debaixo de obediência ao seu pai. E isso vai encaminhar ele para os seus irmãos e depois a ser vendido como escravo. Então, a obediência, quando nós estamos debaixo de obediência, deixa eu ver aqui quando está, nós estamos praticamente no centro da vontade de Deus. Então, tudo o que acontecer na minha vida, quando eu estou debaixo de obediência, é porque Deus quis, né? É porque Deus quer que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Agora, eu quero ler com vocês que José é enviado a seus irmãos, lá em Gênesis 37, 26. Quando ele chega a seus irmãos os avistam, e olha o que os seus irmãos vão falar com ele. E Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá se matarmos o nosso irmão e escondemos seu sangue? Vinde, e vamos vender eles aos ismaelitas, e que as nossas mãos não estejam sobre ele, pois é nosso irmão, é nossa carne. E seus irmãos ficaram satisfeitos. Então,
passavam ali mercadores midianitas, e eles tiraram e levantaram José da cova e venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata. E eles trouxeram José ao Egito. Quero ler só o verso 37. Acho que eu anotei errado. Tá. José foi vendido pelos seus irmãos, né? Jacó envia José para ver como seus irmãos estavam. Os irmãos de José, eles tinham um pouco de inveja dele por causa do sonho dele e porque ele era considerado o queridinho do papai. Jacó, ele não só amava José de boca para fora, ele amava tanto e demonstrava esse seu amor que os seus irmãos, eles viram que o pai não só amava de boca, mas ele demonstrava o seu amor, entendeu? Tanto é que Jacó ele fez uma túnica para José, para diferenciar eles dos seus irmãos. Deixa eu ver algumas anotações que eu fiz aqui. Eles vão vender José como escravo. Aí eu te pergunto, José, ele vai sofrer uma grande injustiça na sua vida, né? Nós vamos hoje nos colocar no lugar de José. Se hoje você fosse vendido pelos seus irmãos como escravo, como você se sentiria? Pensa aí um pouco. Sentiria dor, ódio, vingança? Como que você se sentiria? Pensou? Ok. Agora vamos mudar essa pergunta. Se você sentisse, se alguém da sua família fizesse alguma injustiça com você, porque ser vendido como escravo pelos próprios irmãos, isso é uma injustiça, não é? Como que você se sentiria hoje? Se alguém da sua família cometeu uma injustiça com você, como você se sente? Pensou aí? E agora, agora vamos pensar o seguinte. Já parou para pensar que essa injustiça que fizeram com você fazia parte do propósito de Deus para sua vida? Você já parou para pensar que era necessário você passar por essa injustiça para que você salvasse a sua família amanhã? Pois foi o que aconteceu na vida de José. A escravidão era um processo na vida dele que ele tinha que passar para salvar a família dele amanhã. Imagine se José não passasse pela escravidão. E às vezes a gente reclama, né, dos processos que a gente passa na vida, mal sabendo que isso é propósito de Deus. Você não está debaixo de obediência? E mesmo se você sofrer não debaixo de obediência, tá bom. Beleza, ok. Mas você sofrer debaixo de obediência, às vezes a gente tem um pensamento linear. A gente acha que por a gente ser certinho, a gente nunca vai sofrer. Quem te disse isso? E às vezes é a família que vai me encaminhar para o meu propósito. Sabe essa família que a gente tanto critica? Que a gente tanto fala mal dela? Por que meus irmãos, por que minha mãe, meu pai fez isso comigo? Porque Deus quis, porque era necessário você sofrer. Agora, pensa numa coisa comigo. Os irmãos de José, vamos falar agora dos irmãos de José. Não, pera aí, esqueci de uma pergunta aqui. Você seria capaz... A pergunta do início foi o seguinte, o que você faria para salvar a sua família? Aí, outra pergunta, para você, homem, principalmente para os homens, você seria capaz de se tornar um escravo para salvar a sua família? Porque foi exatamente isso que aconteceu na vida de José. Tudo para ele salvar quem estava jogando ele
quem estava vendendo ele como escravo. Agora vamos pensar, isso Deus falou muito comigo, tá, gente? Essa palavra ela é muito forte para mim, quando Deus falava isso comigo. Que outra coisa é sobre a indiferença dos irmãos de José. Às vezes, eu não suporto um irmão meu, eu não suporto um pai meu. Aí o que eu faço? Eu faço como os irmãos de José. Eu excluo da minha vida. Porque foi exatamente o que os irmãos de José fizeram com ele. Excluíram. Eu sou indiferente com esse cara. Eu não gosto dele. Por que será que os irmãos dele não gostavam dele, né? Talvez se eles fossem obedientes, como José era, o pai também os amaria da mesma forma, né? Mas às vezes a gente não é obediente, aí quer o mesmo tratamento daquele filho que é obediente. Não dá, né? Aí, beleza. Os irmãos de José vão excluir ele, vão ser indiferentes com ele, né? E talvez essa pessoa ou esse irmão, anotei aqui, peraí. Já parou para pensar que essa pessoa com que você está sendo indiferente, talvez seja a única capaz de salvar a sua vida amanhã? Você já parou para pensar nisso? Com esse primo, com essa prima, com esse tio, com essa tia. Ou foi isso que aconteceu com José. Os irmãos dele decidiram, eu vou excluir José na minha vida. Mas lá na frente, quem vai salvar a vida deles é José. Quando a pastorinha falou sobre a prostituta Rabi, aquilo foi muito sobrenatural, aquilo foi muito forte. Sabe por quê? Os espias falaram o seguinte: todos os que tiver na sua casa, nós vamos salvar. A Bíblia diz que quando Israel tomou Jericó, toda a parentela dela que estava na casa dela foi salva. Você imagina uma prostituta, né? Uma prostituta como é discriminada na sociedade. Será se não tinha nenhum tio dela que discriminava ela por ela ser uma prostituta? Será se não tinha nenhum irmão? Se não tinha alguém da família da Raabe que um dia discriminou ela por ela ser prostituta e depois teve que abaixar o nariz e ser salva por ela? Você já parou para pensar nisso? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente despreza das nossas vidas. Isso serve para qualquer vínculo. Não estou falando para você se relacionar com a pessoa, com os benefícios que essa pessoa pode trazer. Não estou dizendo isso. Que você tenha maturidade para entender essa palavra. É muito forte, sabe? Porque às vezes a gente está excluindo pessoas da nossa vida que Deus não mandou nós excluir. Por isso que é bom você se relacionar com as pessoas, ter um bom relacionamento, né? Aí eu decidi excluir meu irmão José da minha vida porque eu não vou com a cara dele, porque eu não gosto dele. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Sobre o relacionamento. E deixa eu te falar uma coisa. É a sua família que vai te empurrar para o seu propósito. Família é algo sobrenatural que Deus criou. E é justamente a família que vai te empurrar para o seu propósito. Para que você viva o seu propósito. Por isso que o inimigo, né, tenta de várias formas hoje destruir com a família. Você vai ver o papel importante de Jacó nessa palavra agora. Vamos lá. Em Gênesis 39, 7. Obrigado, tio. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá em Gênesis 39, 7. A outra coisa que eu lembrei aqui foi a gente estava tendo uma conversa, né, o bate-papo com a pastorinha,
E justamente sobre isso, né? A indiferença. Muitas pessoas falaram sobre a indiferença, né? Que a gente tem com as pessoas. E eu também era muito indiferente com meus irmãos. Teve um irmão meu que eu fiquei sem falar com ele e tudo. Hoje em dia eu entendo a palavra, eu já pedi perdão para ele, eu já converso com ele, mas isso é muito forte, sabe? Porque a família tem que andar unida, né? Deus fez a família porque as famílias é a coisa mais forte que existe dentro de uma congregação. Se eu não amo meu irmão que está do meu lado, quem que eu vou amar, gente? Vamos lá para Gênesis 39, 7. Diz assim: E aconteceu que depois dessas coisas, a mulher de seu senhor lançou seus olhos sobre José. E ela disse: Deita-te comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: Eis que meu senhor não sabe do que está comigo na casa. E ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois é mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Eu quero repetir essa última frase aqui. Presta atenção nos detalhes. Como então eu poderia fazer tanto mal e pecar contra Deus? José, ele era um cara sensacional. Ele não cedeu o desejo de se deitar com a mulher de Faraó. Porque será se você está pensando aí que José não teve o desejo de se deitar com ela, né? Provavelmente pode ser que ele teve o desejo sim, mas ele não cedeu esse desejo. O que eu acho mais interessante, sabe o que é? É um cara que foi injustiçado, vendido como escravo, está longe da família, longe do pai, longe da mãe, e ainda se lembrar de Deus. Isso eu acho muito forte. Sabe por quê? Porque numa quarentena, onde a gente tem pastores perto, a gente se esquece de Deus. José, para mim, é um cara sensacional. José, mesmo estando longe da sua família, mesmo vivendo em uma terra idólatra, manchada pelos cultos pagãos, que era o Egito, ele nunca se esqueceu de Deus. Ele nunca se corrompeu. Aí eu estava me perguntando, por que José... E ele não tinha pastor perto, gente. José não tinha pastor por perto. Ele não tinha um líder perto dele. José estava sozinho numa terra de idolatria. Eu te pergunto, por que José nunca esqueceu de Deus? Porque José, ele tinha princípios, gente. E sabe quem foi que colocou esses princípios na vida dele? Aí você vê a importância de Jacó. Jacó, o seu pai, Jacó. José, se eu não me engano, foi vendido com 17 anos de idade, né? Se eu não me engano, tá, gente? Mas acredito que foi 17 anos de idade. Foi isso mesmo, né, Tiamat? Tiamat tá me dizendo que foi isso mesmo. Com 17 anos de idade, você já tem muita coisa formada dentro de você que uma família traz para você. Identidade. Você tem uma identidade, relacionamento. E José, com 17 anos de idade, ele já tinha uma identidade formada dentro dele. Quem que você acha que falou sobre Deus para José, gente? Quem que você acha que ensinou os caminhos de Deus para José? Quem que você acha que, como é que eu posso dizer a palavra, né? Atiçou a fé de José? Foi o seu pai, Jacó. Olha a importância de um pai na vida de um filho. Jacó, ele sempre amou José.
e sempre demonstrou isso através das suas atitudes. E isso ficou marcado na vida de José. Você acha que na hora da tentação ele não pensou, nossa, se meu pai estivesse aqui, ele iria se entristecer se eu fizesse isso? José tinha princípios que não foram quebrados. Pai, você que está me ouvindo, que tipo de princípios você está colocando na vida de seu filho? Quais são os princípios que você está deixando para o seu filho? Assistir futebol? Assistir série? Que tipo de princípios? Será que Jacó não falou com José a luta que ele teve com Deus? Não sei. Não sei se ele pode ter falado isso. Isso pode ter ficado no coração de José. Você já parou para pensar nisso? José nunca esqueceu de Deus na terra do Egito. Olha a importância do papel de um pai. Aí você me fala o seguinte: eu nunca fui amado pelo meu pai. Eu nunca fui amado pela minha família. Mas hoje você tem uma família, você tem um pastor, uma pastora que te ama, você tem líderes que te amam. Então você já não tem mais desculpa para dizer que não foi amado. Entendeu? E você já imaginou se José tivesse sucumbido ao desejo? Se ele tivesse cedido à tentação? Como é que ele iria salvar a família dele? Me diz aí. Então a gente já tem uma boa base para falar o seguinte: às vezes, muitas famílias estão sendo destruídas, como o pastor falou, por causa do nosso egocentrismo. Porque a gente está sucumbindo aos desejos. Se José tivesse cedido à tentação, ele não teria salvado a família dele lá na frente. E quantas vezes você, pai de família, você, mãe, tem deixado os seus desejos destruir a sua família? Quantas pessoas, né? Quantas vezes nós estamos preocupados com os nossos desejos acima das nossas famílias? Não estamos preocupados com a educação dos nossos filhos. Eu, hoje em dia, penso muito antes de ter um filho. Para me ter um filho, às vezes eu falo com o Senhor Jesus, não quero ter um filho agora, porque eu preciso melhorar muito, eu preciso mudar muito ainda, para ser para o meu filho um exemplo para ele. E que tipo de princípio, pai? Que tipo de princípio, mãe? Você está deixando para o seu filho falar mal do pastor, falar mal do líder, esses princípios? Como é que você acha que seu filho vai crescer? Falando bem dos líderes? Não vai, porque você não dá exemplo. Como é que seu filho vai para o secreto se você não vamos? Aí você vai falar para o seu filho, filho, vai orar, e vai falar para você, pai, se nem você ora, como é que você quer que eu ore? Por mais defeitos que Jacó tinha, ele implantou coisas boas na vida de José, que foi o suficiente para ele viver o propósito dele. É muito forte isso. Muito forte, sabe? José nunca se esqueceu de Deus. Nunca. Você não vai ver, por mais todas as forjas que José passou, você não vai ver ele falando mal de Deus em nenhum momento. E você não vai ver José também falando mal dos seus irmãos, viu? Quando ele revela o sonho o sonho quando ele estava na cadeia, ele vai falar que ele foi roubado da terra dele. Ele não vai falar que foi vendido como escravo. E quando seus irmãos, quando na conversa de Gênesis 45 que a gente leu, ele vai falar que ele foi adiante dos seus irmãos. Caraca, que coração é esse, hein, José? Meu Deus do céu, viu? Jacó foi um grande pai.
Por mais dos seus defeitos, né? Todos nós sabemos os defeitos de Jacó, mas para José ele foi um grande pai. Gênesis 39, 20. Diz assim a palavra de Deus. Depois de ele não ter cedido à tentação. E o Senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei. E ele estava ali, na prisão. Mesmo sendo obediente, mesmo diante, no centro da vontade de Deus, José estava na prisão. E na prisão ele vai revelar 2 sonhos, né? 2 sonhos. Eu fico imaginando se José não se sentisse esquecido, gente. Ninguém foi atrás de José. Nem seus irmãos tiveram arrependimento de voltar atrás de José. Eu fico imaginando o coração dele na prisão. Aí, para completar, ele interpreta o sonho e fala assim para o copeiro: lembra-te de mim quando você voltar para o rei. A Bíblia diz que o cara voltou, mas não se lembrou de José. Foi lembrar dele depois de 2 anos. Isso será se ele não fez lembrar da família dele, que também não lembrou dele? Será se eu seria capaz de ir para a prisão para salvar minha família? Você, pai, que está me ouvindo. Eu, Mateus, você seria capaz de ir para a prisão para salvar minha família? Eu tenho muito que pensar sobre essa palavra. Famílias estão sendo destruídas porque nós temos sido egocêntricos. Como Jefité, né? Que não voltou atrás de sua palavra e fez uma abominação terrível para Deus. Porque não pensou na sua família. Não pensou na sua família. Tudo que José sofreu foi necessário para que ele salvasse a sua família. As injustiças foram só um meio que Deus usou para que ele chegasse ao objetivo final. José foi um grande homem, salvou não só a sua família, mas salvou todo o Egito. Agora olha só o que Deus falou quando estava coisando essa palavra. A família de José teve um grande papel para que José fosse governador. Sabe quem empurrou José para o propósito dele? Foi a família, gente. Foi a família. E você não ama essa família que você tem. Às vezes a gente não dá valor. Eu mesmo, quantas vezes eu não dei valor, né? Na conversa na conversa que teve com a pastorinha, muitas pessoas falaram, né, que não desejavam ter nascido naquela família. Eu também, eu confesso para você que eu também, muitas vezes eu falei comigo, eu não desejava estar nessa família. Mas às vezes a gente quer se colocar no lugar de Deus quando a gente está falando isso, né? A gente está falando assim para Deus: se eu fosse Deus, eu não teria decidido nascer ali. É isso que a gente está falando para Deus. Mas agora, entendendo isso, ame a sua família, dê valor para a sua família, dê valor para as pessoas que estão ao seu lado, dê valor, porque é ela que vai te empurrar para o seu propósito. E quanto você está disposto a sofrer para salvar a sua família, para salvar alguém que está ali ao seu lado? Quanto? José foi um grande homem, foi um grande homem, foi esquecido na cadeia, mas no final é para que ele salvasse a sua família. Vamos ler o texto de novo? De Gênesis 45. 2, a partir dos 2. E ele chorou em voz alta, e os egípcios e a casa de Faraó ouviu,
E José disse aos seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse aos seus irmãos: Aproximai-vos de mim, peço-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam ao Egito. Agora, meus irmãos, não fique triste, nem vos irei convosco mesmo, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para salvar a vida de vocês. Sabe por que eu estou aqui hoje? Que eu sou governador, meus irmãos? Porque vocês me ajudaram lá fora, lá atrás. Sabe aquilo que vocês fizeram comigo? Vocês estavam, na verdade, me ajudando a se tornar um governador. Que lindo, né? A história de José é sobrenatural. Que lindo. Mas para ele entender isso, é necessária a escravidão. José ele foi tão transformado, mas tão transformado ao ponto dos seus irmãos não reconhecerem mais quem ele era. Quanta transformação na vida de José. Às vezes, as injustiças, as coisas que acontecem na minha vida, é para que eu me torne mais maduro. Porque Deus não quer um governador que seja mimado. E para entender isso, só sendo um cara maduro mesmo, como José. Então, meu irmão e minha irmã, ame a sua família. Pense sobre essa palavra essa noite. Eu falei para vocês uma palavra simples. Que Deus possa ter falado o seu coração. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos dar uma resposta para Jesus. Ah, Pai, como eu preciso ser como José. Feche os seus olhos. Como eu preciso ser José. Mas eu digo uma coisa para vocês. Vai doer, viu? Vai doer muito. Mas é necessário para que você salve a sua família. Sabe as injustiças que você acha que é uma injustiça? Que você vive na sua casa? É o propósito de Deus na sua vida. E Deus não está tratando algo no seu irmão ou na sua irmã, no seu pai ou na sua mãe, está tratando algo em você. Como a pastorinha falou na conversa, é eu que tenho que mudar. O negócio é comigo. Quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Quando eu mudo a forma de pensar, até uma escravidão se torna um propósito de Deus. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pelo seu amor na nossa vida. Obrigado, Jesus. Ajude-nos, ó Pai, a viver tudo que o Senhor tem para nós. Ainda que doa, Jesus. Gere em nós, Jesus, uma unção para passarmos por todos os processos. Fale para Ele. Gere em nós, Jesus, para o seu desejo se cumprir, Jesus, só isso. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai olhar para você como olhou para José e vai sorrir. Mesmo que você passe por uma escravidão, mesmo que você passe por vários processos na sua vida, eu entrego tudo em ti. E sabe quem vai te empurrar para o seu propósito? É a sua família. Esse pai, essa mãe, esse irmão, esse tio, essa tia. Vai doer. Vai doer, mas diga sim para ele. Diga sim para o propósito dele na sua vida. Aí, Jesus.
Nós queremos sim te fazer sorrir. Nós queremos te fazer sorrir. Diga para Ele que você entrega. Eu entrego tudo em mim. Jesus. Tudo de mim pode gerar. Tens meu sim, ainda que doa em mim. Vai doer. Ainda que vai sangrar. Eu digo sim. Caminhando juntos, eu sinto o seu cheiro, sei o sol dos seus passos, eu os reconheço, e juntos nós vamos, com olhares e sorrisos, gerando seu propósito, gerando seu propósito. Juntos nós vamos, com olhares e sorrisos, gerando seu propósito, gerando seu propósito. Ainda que doa em mim, ainda que sangue em mim, eu digo sim. Fazer sorrir, e te fazer sorrir, e te fazer sorrir. Eu entrego tudo em mim, tudo de mim pode gerar. Tens meu sim. Ainda que doa em mim, ainda que sangre em mim, eu digo sim. E te fazer sorrir, e te fazer sorrir, e te fazer sorrir. Ainda que doa em mim, ainda que sangue em mim, eu digo sim. Juntos nós vamos, com olhares e sorrisos, gerando seu propósito. Gerando seu propósito. As decisões que você tomar hoje sobre a sua família vai influenciar sobre o seu futuro. Então pense sobre isso. Gerando seu propósito em mim. Diga para Ele: Jesus, eu entrego tudo de mim, Jesus. Tudo. O Senhor pode gerar. Gere o seu propósito em mim todos os dias, Jesus. Vai doer, sim. Vai doer, sim. Mas eu digo sim, Jesus. Eu digo sim. Como é bom, Jesus. Como é bom entender a sua palavra. Como é bom estar em sua presença, Jesus. Que o Senhor fique à vontade na casa de cada pessoa. Conta com a sua presença. Que o Senhor abençoe as famílias esse ano, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai. E que nós possamos entender, Jesus, a sua palavra. Você veio me encontrar. Eu que só ouvi falar de ti, meu Deus. Mas hoje meus olhos te viram. Por
por alguém tão maravilhoso como Jesus? Como não amar alguém tão belo, que nos ama mesmo com todas as nossas feridas, mesmo com as nossas dificuldades. Como é bom estar em tua presença. Todas as vezes que eu fui diferente como No familiar, meio dos louvores, às vezes que eu tratei até mesmo as pessoas. Eu que só ouvi falar de ti, meu Deus, mas hoje meus olhos te viram. Como não me apaixonar Como não se mais apaixonar? uma vez? Como não se apaixonar? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Que já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não quer pisar. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar, não entra. Que já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não quer pisar. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar, não entra. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não quer pisar. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar, não entra. Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Como não me apaixonar mais uma vez? Como não querer ficar pra sempre com você? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não quer pisar. Quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar, não entra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vou abrir o microfone dos nossos pastores, do nosso pastor, para eles darem a bênção para a gente. Só um minutinho. Pastor, inclui o áudio do senhor aí, pelo telefone. Isso. Pode ativar. Estão me ouvindo? Estamos. Amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tá eu e a pastorinha aqui, o Juninho. Nós viemos fazer aqui uma visita à Dona Hélida e a Luciana. Muitas saudades, como o Matheus já disse, o Pedro também. Ô Pedro, chama o Matheus para ficar pertinho de você aí, por favor. Ei, Mateuzinho, graça e paz. E pastorzão, tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Eu queria aqui, em meu nome, em nome da pastorinha, te agradecer por você aceitar o nosso convite, por estar disponível. Como sempre, eu sempre falo para você, você sempre usado por ele, que você continue usado, íntimo,
que você siga nesse propósito, porque nesse chamado que você sabe que o Senhor tem para você, e que você continue sempre como José, obediente à voz de Deus. Porque Deus vai te levar para muitos lugares, porque esse é o propósito que Ele tem na sua vida, de ser boca dele nessa terra. E só para testemunhar que Deus estava com você através dessa palavra, durante a semana, eu e a pastorinha, a gente conversava aí em casa, e sobre as palavras que ela tem ministrado para todos nós, e ela me perguntou, me fala uma palavra que talvez você falaria diante de tudo que nós temos aprendido. E a primeira palavra que me veio foi obediência, e justamente nesse texto que você pregou hoje. Então era isso mesmo que o Espírito Santo queria falar às nossas vidas nessa noite. Obediência através de um exemplo muito lindo que é da vida de José. Só para testemunhar para você que você realmente foi boca dele, como você sempre é quando você está nessa de garçom para ministrar as nossas vidas. Então, meu muito obrigado, e obrigado a pastorinha também para você, tá bom? Que Deus continue te abençoando, usando, que você continue lutando para ser íntimo dele todos os dias. Amém. Obrigado, Pessoal, boa pastor. noite. Graça e paz. Mateus, Deus te abençoe, viu? Ó, nota 1000. Obrigada. Pessoal, vamos então dar a bênção, receber a bênção? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e encha vocês de paz. Que você dê um glória a Deus aí na sua casa. Glória que você a Deus. aplauda o Senhor Jesus aí onde Aleluia. você está. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Então, até amanhã para as meninas, permitindo o Senhor. Um beijo. Beijo, Pedro. pessoal. Obrigada, Pedro. Obrigado, filhote Mateus. Obrigado. Tira o áudio.